Fala, galerinha do mal, beleza? Hoje a gente vai ver a história de uma das, se não a maior fabricantes de guitarra e que a história da marca se confunde praticamente com a história da guitarra elétrica em algumas partes, tá? Vocês já devem saber que eu tô falando da Fender. Isso aqui não é uma Fender, mas serve. O headstock é copiado e logo vamos mandar queimar essa guitarra. Então, se inscreve aí para dar uma força pro canal, tá? Comenta, dá o like e me corrija no que estiver errado. Bora pro vídeo? A história da Fender é a própria espinha dorsal da música moderna. O que começou numa pequena oficina de concerto de rádio na Califórnia transformou num império da indústria que ditou rumos do rock, blues, pop. E é curioso que seu fundador, Clarence Leonidas Fender, sequer sabia afinar uma guitarra. Era contabilista e engenheiro eletrônico autodidata, focado em praticidade e produção em massa. A história começa em 1938. Léo Fender abriu a Fender's Radio Service em Fullerton, Califórnia. Além de consertar rádio, ele começa a reparar e construir amplificadores domésticos e guitarras de lap steel, aquela que vai no colo, sabe? Para músicos locais de música country e western. Em 45, a parceria com a K&F. Léo junta-se a Doc Kaufman e fundam a K&F Manufacturing Corporation, produzindo as guitarras de lap steel, as de colo e amplificadores. A parceria dura pouco. Kaufman sai em 46 por receio de risco financeiro. Léo muda o nome da empresa para Fender Electric Instruments. 1950. O nascimento da Squier e da Broadcaster. A Fender lança a Squier com apenas um captador. É a primeira guitarra de corpo sólido comercialmente viável. Logo em seguida, adiciona um captador no braço e rebatiza de Broadcaster. O corpo é em ash, o braço em maple, parafusado, e os captadores de alnico, que revolucionam o mercado pela facilidade de manutenção. Em 1951, a Gretsch, fabricante de guitarra, processa a Fender porque ela já tinha uma linha de bateria que chamava Broadcaster. Léo simplesmente corta o nome do headstock com uma tesoura, gerando raríssimos modelos Nocaster nesse ano. No final de 51, a guitarra ganha o nome definitivo de Telecaster. No mesmo ano, lança o Precision Bass, permitindo pela primeira vez aos baixistas tocar contrastes, ou seja, precisão, por isso Precision Bass, num instrumento compacto. Em 1954, finalmente chega a Stratocaster. Com a ajuda do designer Fred Tavares e Bill Carson, a Fender lança a Stratocaster. O modelo traz inovações absurdas, um corpo anatômico, Comfort Contour, que chama, né? 3 captadores com chave seletora e a ponte com pivô flutuante e alavanca trêmulo integrada. O escudo de peça única facilitava a montagem rápida. Então, aqui só para lembrar, as guitarras ainda tinham 3 posições só de chave. E aí as pessoas o que faziam? Pegava e colocava entre a posição 1 e a 2 para pegar os 2 primeiros captadores. Começaram a fazer tipo uma gambiarra. Até que a Fender, né, percebe e lança já com chave de 5 posições. Em 1958, é a vez da Jazzmaster e as escalas em Rosewood. Lançamento da Jazzmaster, projetada originalmente para músicos de jazz. A Fender começa a introduzir escalas de Rosewood, que é o nosso jacarandá, coladas sob o braço de maple, né? Abandonando temporariamente aqueles braços inteiriços de peça única. 1960, vem o Jazz Bass, o famoso, né? Lançamento, inicialmente chamado de Deluxe Model, o braço mais fino, perto da pestana, e 2 captadores single coil, ofereceu uma sonoridade mais estalada e brilhante que o Precision Bass, né? Em 62 é a vez da Fender lançar a Jaguar. Ela é muito, né, parecida com a Jazzmaster, só que ela tem uma escala ainda mais curta, de 24 polegadas, sistemas de circuito complexo e placas cromadas, tornando-se o topo da gama da marca na época. 1965 a 1985, a era CBS e o declínio corporativo. Em 1964, o Léo sofre sérios problemas de saúde e decide vender a empresa gigante das comunicações. 1965, a venda para a CBF. Em janeiro, o conglomerado de mídia CBS, que é o Columbia Broadcast System, compra a Fender por 4,1 milhões de dólares. E o Léo assina um contrato de consultoria e não concorrência por 10 anos.
Em 1966 até 1970 vieram alterações técnicas e redução de custos. A CBS, que era uma empresa grande, já focava em corte de custo para aumentar lucro. Os headstocks aumentam de tamanho para albergar logotipos maiores. O corte do corpo perde o contorno profundo e o controle de qualidade oscila. É introduzido o sistema de tirante, truss rod, estilo bullet, e a fixação do braço por 3 parafusos com regulagem micro-tilt. Em 1970 até 75 vêm as mudanças nos amplificadores e acabamentos. Os circuitos dos amplificadores mudam da era blackface para silverface, alterando componentes para som mais limpo, mas menos orgânico. As guitarras abandonam o acabamento em nitrocelulose e adotam camadas espessas de poliuretano e poliéster, afetando a ressonância da madeira. Há controvérsias. 1979 a 1981. Crise de reputação. Olha lá, quem está achando que é só de agora. A reputação atinge o nível mais baixo. Instrumentos excessivamente pesados e mal ajustados. Marcas japonesas começam a invadir o mercado americano, e do ocidente, com cópias muito superiores e mais baratas. 1982, o nascimento da Squier e linhas japonesas. Para combater essa concorrência, a Fender cria a Fender Japão e ressuscita a marca Squier para assinar a sua linha oficial de baixo custo, fabricada no Japão, como as aclamadas Squier JV. 1985 ao ano 2000, a era FMC, a retomada. A CBS decide sair do mercado de instrumentos musicais em 84 por falta de lucratividade estrutural. Em 1985, a compra pelos funcionários. Um grupo lá de investidores, liderados por Bill Schultz, compra a empresa da CBF por 12,5 milhões de dólares. A empresa passa a se chamar Fender Musical Instruments Corporation, ou FMC. A venda não incluía as máquinas de Fullerton, forçando a dependência temporária da produção japonesa até a abertura de uma nova fábrica em Corona, na Califórnia. 1987, Custom Shop e expansão para o México. A inauguração da lendária Fender Custom Shop para modelos de altíssimo padrão. No mesmo ano abrem fábricas em Ensenada, no México, criando a famosa e competitiva linha Standard, a atual linha Player, né? Anos 90, estratégia de aquisições e falecimento do Léo. Em 91, Léo Fender falece. Ele já tinha fundado a Music Man e a GIL após sua saída da Fender, tá? Em 1995, a FMC adquire a Guild Guitar Company para expandir no mercado de acústicos. 2002 a 2007, domínio de mercado, Jackson Charvel Gretzky. Em 2002, ocorre a compra da Jackson e da Charvel, e a Fender assume os direitos globais da Gretzky. Em 2007, compra a Karman Music Corporation, a KMC, que detinha a Takamine e o Ovation, vendendo alguma destas marcas anos depois para focar no seu núcleo essencial. Então, aí a gente passa para a polêmica atual, o cerco aos pequenos fabricantes. Nos últimos anos, o mercado de instrumento entrou numa ebulição devido a uma mudança drástica na postura jurídica da Fender em relação à sua propriedade intelectual. Ela é impulsionada por fundo de investimento que acaba gerindo a marca hoje, né? Não tem um dono, né? É bem pulverizado. Então aí entra o contexto das patentes. O Léo Fender patenteou circuitos e pontes, mas ele não patenteou o formato do corpo de forma eficiente nos anos 50. Como as patentes de utilidade expiram após 20 anos, o formato do corpo da Stratocaster e da Telecaster caiu em domínio público. Qualquer luthier pode construir esse formato. O que a Fender detém como marca registrada, trademark, né, é o desenho do headstock, tá? A regra histórica. Pequenos luthiers podiam usar corpos idênticos, mas para usar o headstock original precisavam de licenças oficiais, ou alterar o contorno para evitar litígios. A nova ofensiva jurídica, ano 2020. A Fender passou a enviar notificações extrajudiciais em massa, famoso cease and desist, e a mover processos contra marcas de boutique, né? Luthier independente, vendedor de peça em escala global. O alvo da ofensiva: kits e corpos relicados, termos registrados e headstocks modificados, tá? Por que a revolta da comunidade de luthieria? A essência do conceito da Fender sempre foi ser modular, mods, né? O conceito de parts caster que a gente fala, né? Quando você na guitarra tem partes e pode ser trocadas. Músico, luthier, eles costumam desde os anos 50 modificar as guitarras. Então, a comunidade musical, né, guitarrística, sente que a corporação está tentando criminalizar essa cultura de customização. E pior, ele está indo em cima dos
artesão independente, os luthier, que entrega muitas vezes um nível de atenção em detalhe muito maior que as linhas industrial automatizadas, sabe? Porque o controle de qualidade, o cara às vezes passa uma semana, um mês fazendo uma guitarra, enquanto a Fender tem que fazer guitarra de baseada para se manter. Então é isso que está gerando uma revolta, né? E só para explicar, que é os kits e corpos relicados? É o que os luthier vendem de corpo desgastado artisticamente com as especificações vintage idênticas à da Fender, tá? Os termos registrados seriam a palavra Strat, Tele, P baixo, né, P-Bass, tipo Precision Bass, em anúncio dos instrumentos artesanais. E os headstocks modificados seriam os fabricantes que alteram apenas uma pequena quina, uma curva do headstock clássico, e esse sim reconhecidamente patenteado para Fender, tá? Então ele está indo em cima disso e deixou aí a gente não, né? A comunidade guitarrística muito revoltada ultimamente com a Fender, a ponto de das pessoas estarem cobrindo o headstock ali, sabe? Para protestar contra essa atitude da marca contra as pequenas. E na semana passada, parece que a Fender criou um pouco de coragem e ameaçou uma ofensiva contra a PRS, que já preparou o advogado que ganhou na Fender anos atrás, né? Quando ela tentou patentear, né, o corpo da Strato e perdeu. O mesmo advogado foi contratado agora para a PRS para segurar a onda da Fender em relação à PRS. Então, meus amigos, é aqui que a gente encerra a história atual da Fender e aguardamos as cenas dos próximos capítulos. E aqui encerramos então a história da nossa querida Fender. Se você gostou, não esquece de deixar o like, fazer um comentário e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!